Boa noite, irmãos. Ontem foi a abertura da campanha de missões nacionais. Nosso tema desse ano é Porque Ele Me Amou. E durante todo esse mês de setembro, vocês podem acompanhar nos grupos da igreja as promoções, os missionários falando do seu campo. No culto de domingo também, nós vamos estar falando. E esse mês será um mês todo voltado para isso. Nós também estaremos vendendo algumas coisas para poder arrecadar, para atingir o nosso alvo, que é de R$10.000. Uma das coisas que nós vamos estar vendendo é máscaras. Cada máscara custa R$10. E você pode adquirir ou comigo ou aqui na secretaria da igreja durante o expediente. Também teremos o saquinho missionário. Como é que você vai participar desse saquinho missionário? Você pode adquirir, primeiro você pode adquirir ele aqui na igreja, ele é gratuito. E a cada compra que você fizer, você tira 10% e coloca dentro do saquinho. Por exemplo, se você for na farmácia, gastou R$20 de remédio, R$2 é do saquinho. No final do mês de setembro, que é o dia 30 de setembro, será o encerramento. E no final do mês, você faz a sua contagem do saquinho e aquilo que você arrecadar, você traz aqui na secretaria da igreja ou você deposita na conta da igreja. E também, além também daquela sua oferta de coração, aquela que você propôs no seu coração diante de Deus. Irmãos, vamos juntos contribuir com missões. Nossos missionários precisam dessa nossa contribuição, precisa dessa nossa dedicação na campanha e que todos vocês estejam orando. A divisa que eles escolheram para esse ano é porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Vamos juntos contribuir com essa campanha. Adquira sua máscara, adquira o seu saquinho missionário. O saquinho é para toda a igreja. Então, e vamos juntos participar desse movimento para nós podermos ajudar nossos missionários que estão no campo. Um grande abraço a todos vocês. Olá, irmãos. Uma alegria poder retornar aos lares dos irmãos desta quarta-feira. Hoje, com um cenário novo, nós estamos tentando melhorar, tentando aperfeiçoar. Então, estamos deslocando do gabinete pastoral para o santuário, para esse momento de culto, adoração, estudo da palavra de Deus. Nós queremos insistir em que os irmãos estejam orando pelos enfermos, pelos desempregados de nossa igreja, e que os irmãos comuniquem à nossa igreja a necessidade de oração para podermos usar esse tempo. As Déboras têm se reunido de forma eletrônica e têm estado em oração. Então, o irmão, a irmã, mande para a igreja o seu pedido de oração e a secretaria transmitirá às irmãs do grupo de oração, do grupo de guerreiros e do grupo de Déboras para estarem intercedendo em favor do seu pedido. No próximo domingo, irmãos, nós teremos no culto da manhã a ministração da ceia do Senhor. Se você está com saudade de participar da ceia, ainda não participou nesse nosso retorno, faça a sua inscrição urgente, pois o número é limitado. Então, faça a sua inscrição. Aqueles que viram a transmissão no mês passado, no início do mês passado, perceberam que nós estamos também com um sistema um sistema seguro de distribuição. Os nossos cálices já foram comprados com os elementos, o pão e o vinho, de forma a não permitir contato, manuseio aqui das pessoas na igreja. Então, você recebe o kit já prontinho. Enfim, venha ver como funciona. Nós teremos, então, no culto da manhã, no culto presencial, a transmissão. Aqueles que não puderem estar, façam como vinham fazendo ao longo desses 5 meses. Preparem em casa o pão, o suco de uva,
coloque sobre a mesa aí, diante do seu aparelho retrovisor, do seu aparelho transmissor, e participe conosco, né? O chefe da casa ministrando, se membro da igreja, se crente, ministrando a ceia para a família. Devem participar da ceia, mesmo em casa, somente aqueles que foram batizados, que estão em comunhão espiritual com a igreja. Fiquem, então, estes avisos aos irmãos. A outra palavra do pastor é no sentido de os irmãos continuarem com a sua fidelidade em alta. Nós estamos cumprindo com os compromissos da igreja, graças aos irmãos e ao amor de Deus. Estamos em dia com todos os nossos pagamentos e isto nos enche de alegria e de prazer. E eu, mais uma vez, agradeço aos irmãos a fidelidade, o compromisso. Nós estamos nesses estudos de quarta-feira tratando sobre mordomia e um pouco à frente estaremos falando sobre mordomia financeira e o nosso compromisso em relação à igreja. Oremos ao Senhor para passar ao estudo desta noite. Pai querido, nós te agradecemos o privilégio deste encontro online. Alegria, ó Pai, que concede ao meu coração de poder adentrar os lares dos irmãos com a minha palavra, com a minha imagem. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado para conosco em nos permitir continuarmos como igreja viva, atuante, mesmo nesse tempo de pandemia e de prisão domiciliar. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Nós pedimos a tua orientação na mensagem desta noite, no estudo desta noite, que possamos, ó Pai, transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, passemos então ao nosso estudo de hoje. Nós, como dissemos, estamos falando, o título geral do estudo é Noções de Mordomia. E o capítulo de hoje fala sobre a mordomia do tempo. Quero chamar os irmãos para o texto que vamos usar como pano de fundo da nossa argumentação nesta noite. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2, Salmo 90, versículo 9, 10, 12 e 17. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Os nossos dias passam, os anos passam e acabam-se como um conto ligeiro. Os dias de nossa existência somam-se a 70 anos. Alguns, com vigor, chegam aos 80. Porém, além disso, é só canseira e enfado. Tudo passa rapidamente e então voamos. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias com sabedoria. E seja sobre nós, Senhor, a tua graça. E confirme aquilo que realizamos. Confirme as obras de nossas mãos. Essa última expressão de Salomão. E mesmo o livro de Eclesiastes, de Salomão. Felizmente, irmãos, felizmente, não precisamos definir uma coisa para podermos utilizá-la. Pois se tivéssemos que definir tempo para a humanidade utilizá-la, não poderíamos utilizá-lo, pois ainda não se encontrou uma definição satisfatória para dizer com exatidão o que vem a ser tempo. Os filósofos até se esforçaram e criaram teorias em relação ao tempo, tentando defini-lo, o que, para o povo em geral, foi pura perda de tempo, porque não se define tempo. Na verdade, o melhor que se pode fazer
é utilizarmos o que todo mundo chama de tempo, o melhor possível, lembrando de remir o que chamamos tempo, porque ele se esvai e some rapidamente. Costumamos dividir o tempo que chamamos nosso, mas que não nos pertence, pois dele prestaremos conta, em períodos de horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Para descrever a existência histórica de alguém, costumamos dizer, por exemplo, fulano viveu tantos anos e morreu. Aliás, isso é até texto bíblico. É só verificar o capítulo 5 de Gênesis, a genealogia, a primeira genealogia transcrita. Lá está, fulano nasceu, cresceu, viveu e morreu. Mas ainda que tomemos como base essa divisão do tempo para descrever a vida de alguém, a vida não pode ser expressa apenas em dias, meses ou anos, pois viver é mais do que simplesmente respirar e existir. Se bem que há pessoas cuja existência nada mais é do que isso, respirar para existir, viver sem frutificar, viver sem produzir nada. A vida de um servo de Deus, irmãos, a vida de um crente tem que ser mais do que simplesmente existir, pois sabemos que Jesus espera de nós mais do que apenas existir. Amados e amadas em Cristo Jesus, o tempo do crente, o tempo do fiel mordomo cristão, vale pela intensidade com que é vivido na presença e a serviço do Senhor, e pela sabedoria com que vivemos os nossos dias e os utilizamos para glorificar a Deus. Alguém que tenha vivido somente 25 anos pode ter vivido mais do que alguém que viva 70, 80 anos, se este que viveu 25 anos empregou bem o tempo vivido aqui na terra. O crente deve lembrar, o mordomo cristão deve lembrar a cada momento que a sua vida é sumamente preciosa para o Senhor e que ele deve ser cuidadoso com o seu tempo, pois como mordomo, repito, prestará contas a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, traz esse conselho do apóstolo Paulo. Vede com prudência como e com quem andais. Não andeis como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque esses dias são maus. Horace Mann, um pedagogo americano, certo dia mandou publicar no periódico da universidade onde ele lecionava um anúncio original. Após uma paralisação de 2 horas para protesto estudantil, uma pequena greve, em que as aulas foram suspensas e ele não pôde ministrar a matéria dele, ele escreveu e mandou para o periódico: perdeu-se 2 joias cravejadas de 60 pequeninos brilhantes cada um. Não precisam procurar por tais joias. Elas jamais serão recuperadas. Elas estão perdidas para sempre em vossas vidas. Amados e amadas, possuímos uma enorme fortuna. Os preciosos minutos que se somam em horas formam dias, semanas e meses. Tempo que Deus provê para vivermos. Saiba aproveitá-lo, irmão. Saiba aproveitá-la, irmã, de modo a não lamentar no futuro por horas e dias de má utilização do seu tempo.
e um tempo perdido para sempre. Transformemos cada segundo de nossas existências em preciosos rubis a serviço do nosso Mestre e Senhor. Quero destacar, meus amados, desse próximo parágrafo, a preciosidade do tempo. É inacreditável, mas conheço em minha jornada cristã, e especialmente como pastor, conheço crentes que utilizam mal seus preciosos rubis, pois desperdiçam o tempo com banalidades e vivem sem um propósito na vida. O tempo, meus queridos, é um bem que chamamos nosso, assim como o dinheiro, só que o tempo é mais precioso e que também não é nosso, é do Senhor. Alguém que perca R$1.000 poderá trabalhar, economizar, guardar e obter uma nova reserva de R$1.000. Mas quem perde na sua vida 1.000 minutos do tempo não os recuperará jamais. Por isso, tempo é mais precioso que dinheiro. E eu que o diga, com 79 anos e meio. Lamentavelmente, meus queridos, muitos crentes desperdiçam o tempo que o Criador lhes dá em frivolidades. Já sabemos, não é possível guardar tempo. Ele é usado à medida que Deus nos concede, minuto por minuto, hora por hora, dia por dia. À medida que os anos passam e o tempo se esvai, o tempo se torna extremamente valioso. É preciso saber selecioná-lo, é preciso saber cuidadosamente como utilizá-lo. Há pessoas que desperdiçam o tempo em conversas frívolas, em atividades vazias, sem qualquer proveito, sem qualquer sentido. Necessitamos, sim, de conversas, de brincadeiras familiares para relaxamento do nosso organismo físico, jogos sadios entre familiares, parentes e amigos. Precisamos de momentos para rir, brincar, descansar. É bom para o nosso bem-estar físico, é bom para o bem-estar da nossa alma, é bom para o nosso espírito. Mas vede prudentemente com quem e como gastais o tempo que Deus lhe dá para gastar. Não devemos permitir que o relaxamento, as brincadeiras, os jogos, as reuniões com familiares e amigos, e até entre irmãos da igreja, se degenerem em frivolidades e seja a parte mais importante de nossa vida. Procure ser metódico. Alguém que planeja suas atividades diárias no mesmo período de tempo de outras pessoas consegue, com menor esforço, produzir mais. E isso é bom, pois esse indivíduo, além de proeficiente para a sociedade, é bom para si mesmo, pois despende menos energias físicas. É bom para a sua alma, pois age com equilíbrio emocional. É bom para o seu espírito, pois viverá mais tempo. Quem planeja o dia, quem agenda e organiza as suas tarefas, sabe o que fazer com cada momento do dia e executa com maior eficiência as suas tarefas. E até podemos imaginar que esta pessoa tem a metade das suas tarefas realizadas logo no início do dia,
antes do início da tarde. Mas agora que já falamos sobre a preciosidade do tempo, deixa-me destacar um outro ponto importante, já introduzindo o estudo da próxima semana. O dia do Senhor. Já disse antes, a nossa vida, o tempo da nossa existência é de Deus, não nos pertence. Deus, em sua bondade infinita, até nos permite usá-lo no ganho de nosso sustento, no nosso descanso, no nosso lazer. E isto ele o faz para a nossa recuperação física e equilíbrio emocional e espiritual. Mas o tempo que usamos como nosso, não é nosso, é dele, do Senhor. Tão acostumados estamos em usá-lo como nosso, que com facilidade esquecemos que a ele, Deus, pertence tudo e que dele, de Deus, é o nosso tempo e que do tempo prestaremos conta. Amados, o que chamamos de nosso tempo é algo sagrado, pertence a Deus. Desculpem a repetição, a redundância, mas é a propósito para gravar na mente dos irmãos. O tempo, o nosso tempo é sagrado e ele pertence a Deus. Deus nos concede o tempo de que precisamos para vivermos e só exige desse tempo o mínimo para si e seu mistério, que é um dia em 7. Irmão, irmã, querido irmãozinho, jovem, adolescente, a guarda do domingo como dia do Senhor não é algo facultativo. Não, senhores. O crente que não guarda o dia do Senhor como dia para o Senhor erra por usar indevidamente o único dia da semana que o Senhor requereu para ele. Presta atenção. Domingo é um dia sagrado e deve ser utilizado e dedicado a Deus. Domingo não é da família, é de Deus. Domingo não é dia de churrasco, feijoada, macarronada, é de Deus. Domingo não é dia para ir ao cinema, ao teatro, à praia, fazer caminhada. O domingo pertence a Deus, é dia do Senhor. Dia de ir ao templo adorá-lo. Dia de caminhada, sim, até a igreja para cultuá-lo. Domingo não é dia de ir ao Maracanã ver o Timão jogar. Domingo é dia do Senhor, dia para o seu louvor. Lembro que Deus nos dá 6 dias para o trabalho, para o descanso, para o lazer, para as diversões, para as visitas, para as viagens, e só pede um dia para ele. Lugar do crente no domingo é no templo, cultuando ao Senhor, com e como igreja. O mordomo fiel organiza a sua vida de tal maneira que possa dar o máximo possível de tempo às coisas espirituais e de valor, aquele valor perene, permanente. As coisas materiais e de valor transitório, o mordomo fiel dedica apenas o tempo indispensável e necessário. Cada minuto que o crente dispõe deve ser usado como tempo oportuno para glorificar a Deus. Então, o que eu estou dizendo nesse último parágrafo, nesse último pensamento? Apesar de Deus reservar, e eu insisti na colocação de que lugar do crente no domingo é na igreja, porque é o dia consagrado, separado para este fim,
Isso não significa que ao longo da semana, nos 6 dias que trabalhamos para nós e que estamos no lazer, etc., não pensemos no Senhor, não dediquemos ao Senhor. Todos os dias é dia do Senhor, de dedicar ao Senhor o nosso tempo como mordomos dele. Então, no seu trabalho, no seu estudo, na praia, no seu lazer, nos jogos, nas viagens, não dispense a presença do Senhor. Esteja na presença do Senhor, a serviço do Senhor. Concluo. Essa parte final do nosso estudo introduz o estudo da próxima semana. Tudo o que dissemos nesse capítulo, de tudo que dissemos nesse capítulo, conclui-se que é nosso dever equilibrar o uso do tempo que dispomos cada dia, distribuindo com sabedoria entre as atividades de trabalho, família, lazer e igreja, considerando o seu valor em relação à vida. O tempo mais bem empregado é aquele que utilizamos conscientemente, sabendo que no trabalho, em família, entre amigos, no lazer, nas atividades da igreja, o que é feito, fazemos como colaboradores do Criador para a glória do Senhor. Termino com 2 pequenas poesias, uma de minha autoria, aí está, Tempo que Corre, de J. Menezes. No corre-corre da vida, no dia a dia que passa, ocorre-se dizer tempo não haver para fazer o que deve ser feito. Há quanto tempo não tenho tempo para, com tempo, meu tempo aproveitar? Há quanto tempo não separo um tempo para rir e brincar? Há quanto tempo não tiro um tempo para com alguém conversar? Há quanto tempo não tomo tempo para parar, pensar, para a natureza apreciar sem me estressar? Há quanto tempo, por não encontrar tempo, parei de a casa de Deus frequentar? Há quanto tempo não há em minha vida tempo para ler a Bíblia, cantar e orar? Há quanto tempo não paro para ao Senhor glorificar? Eu disse 2 poesias e agora leio a poesia de L.R. da Silva, O Tempo. Deus pede estrita conta do tempo. É forçoso do tempo dar conta. Mas como dar conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo, e dele não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, do tempo fazer conta. Hoje, quero prestar conta do tempo. E me falta tempo para do tempo dar conta. Você que perde tempo sem ter conta, não gasteis tempo em passatempo. Cuidai em quanto é tempo, de com tempo, prestar conta do tempo, para não chorar sem conta o tempo do qual não poderás dar conta. Termino então com essas 2 quadras. Próxima quarta-feira, irmãos, nós estaremos estudando sobre o domingo. O título do estudo da próxima quarta-feira: O domingo não é meu, é do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência. Oremos ao Senhor para encerrar este momento. Pai,
Quero te agradecer o privilégio de ministrar este capítulo da mordomia, destacando a questão do tempo, aos teus filhos. Que esta doutrina, o Pai, possa ter abençoado a vida de filhos teus, que não estão se dando conta do tempo que o Senhor lhes está ministrando. Abençoe, Senhor, o teu povo, abençoe a igreja da freguesia e permita-nos, ó Pai, remir o tempo nesses dias maus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos falar aqui hoje no nosso panorama bíblico sobre o livro Atos dos Apóstolos. Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Foi o grego convertido ao cristianismo após a pregação dos apóstolos, ali depois da ressurreição e subida de Jesus aos céus. Ele era um médico letrado e se tornou companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. A gente pode dividir o livro de Atos em 3 importantes partes. A primeira foi a capacitação dos apóstolos para cumprirem a missão que Jesus deixou para eles de evangelizar, de pregar o evangelho às nações, através do batismo do Espírito Santo ali no Pentecostes. A segunda parte foi a fundação da igreja primitiva, que se reunia ali em casas, para o ensino, para a oração, para a comunhão, para o partilhar dos alimentos, dos bens, para que ninguém passasse necessidade, ou seja, era a igreja reunida em pequenos grupos, liderados pelos apóstolos e depois pelos presbíteros, diáconos e outros líderes escolhidos por eles para essa missão. E a terceira parte foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu fariseu, seguidor da lei, perseguidor dos cristãos, que teve ali uma experiência de conversão com Cristo, e a partir dali ele cumpriu a missão que o próprio Jesus deixou para ele, de evangelizar, de pregar o evangelho às nações, principalmente aos gentios, aos não-judeus, espalhando ali através das suas viagens missionárias, o evangelho na Ásia e na Europa. Ele visitou várias cidades, fundou igrejas e depois escreveu as cartas ensinando as suas igrejas, as igrejas que ele mesmo fundou, a conduta de fé cristã. Então, que Deus abençoe a sua leitura do livro de Atos.